Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, sobre as eleições 2024 e seguindo aqui, né, o nosso script de conversar com candidatos e candidatas que estão concorrendo aí ao pleito eleitoral. E por agora vamos ficar em São José dos Campos mesmo, aonde nós vamos conversar com o Rodrigo Moreno, ele que é candidato a vereador pelo PTT e aceitou aí bater um papo com a gente para falar sobre a sua candidatura. Então, Rodrigo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, pessoal. Boa noite para quem está vendo agora. Boa tarde, bom dia para quem ver depois. Muito prazer, mesa de debates. Muito prazer, todos os espectadores desta rede. Muito prazer e muitas bênçãos sempre para a imprensa independente. Eu estou muito feliz de receber esse convite. Então, mais uma vez, a gente vai ter esse bate-papo. E aqui eu vou expor um pouco das minhas propostas, o que eu acredito para São José dos Campos, e também para vocês conhecerem melhor quem é o Rodrigo Moreno. Maravilha. E, Rodrigo, fazendo a primeira pergunta, qual que é o propósito e o objetivo da sua candidatura, né? Boa pergunta. Bom, o objetivo principal e de forma abrangente seria deixar um legado para as gerações atuais e as futuras. Se não for para deixar um legado, eu prefiro nem entrar. Mas o que mais me motivou a entrar nessa eleição, após o convite do PDT, é a questão de insegurança que está acontecendo nas regiões centrais de São José dos Campos. Então, aí foi um impulsionador, eu vendo os vizinhos, os amigos, a família, as pessoas, os colegas de trabalho, todo mundo sofrendo uma coisa semelhante em regiões diferentes do centro da cidade. Então, me coloquei à disposição para tentar levar isso de uma forma mais séria, já que parte desse problema é trazido pelo próprio poder público atual. Certo. E, Rodrigo, a segurança é algo que é extremamente debatida, né, nas eleições. Na sua opinião, né, qual que é o principal fator que gera a insegurança na cidade? Então, para a gente falar de segurança de forma completa, né, a gente tem que enxergar o ambiente social da região, verificar a escolaridade, verificar como está o emprego da cidade, para a gente conseguir entrar num debate mais aprofundado. Mas o que eu posso ver na segurança da cidade, principalmente ali na região central, da Vila Maria, onde represento, ali Vila Terezinha, São Bento, Jardim Paulista, Monte Castelo, região de Jardim Oswaldo Cruz, Vila Diana, qual é o problema maior? É a implantação da Cracolândia nessas regiões. Nós já tínhamos um pouco de moradores de rua dentro dessas regiões, inclusive eu faço trabalho com os moradores de rua através da igreja, mas que são pessoas que tiveram algum problema de depressão, desilusão amorosa, não conseguem sair daquela situação, e muitos ali que não querem uma vida diferente, mas também ficam nos seus cantos, não fazendo mal a ninguém. Agora nós vimos recentemente, isso é comprovado até pela imprensa, entrevistas do próprio sistema de poder atual do governo, trazendo cracolandianos de São Paulo para São José dos Campos. E a gente tem que entender que o projeto é bonito, recuperação das pessoas em várias cidades, que tem os planos, que tem as clínicas para recuperar. Porém, no Brasil, não existe uma lei de internação compulsória. Então, naturalmente, se eles não quiserem ficar no tratamento, eles vão fugir. E o crack, a pessoa não consegue responder por si sozinha. Quem já teve alguém com problema de crack na família ou amigo sabe, a partir de 2, 3 vezes utilizando, a pessoa começa naturalmente a não responder mais por si. Então, o que anda acontecendo? Esses grupos estão aumentando e está repassando esse tipo de situação para alguns locais, usuários de drogas também.
E aí, o que acontece? Os bairros, nas madrugadas, estão ficando lotados deles, intimidando pessoas que estão indo trabalhar. Conheço várias pessoas da região que trabalham em padarias, saem de madrugada, intimida para pedir dinheiro, aí rouba o celular ou ameaça até de bater. Nós temos problemas com as crianças, porque se as crianças estiverem indo para a escola sozinha, se eles ali em algum momento encrespa com a criança, vai lá e pede a mochila da criança. Os idosos nem se fala, não tem mais tranquilidade para eles irem no mercadinho sozinho. A região central é uma região bastante antiga, só ali na região da minha família tem mais de 70 anos no mesmo lugar. Então, a gente observa que não consegue nem ir no mercado municipal sozinho, muitas vezes, porque corre o risco de, no meio do caminho, ser abordado por um cracolandiano que não é da cidade e que normalmente está com intenção de crime, que é uma grande diferença, um morador de rua que está apenas com uma falta de oportunidade ou que não quer sair daquela vida, com o usuário de drogas trazido de fora, que não tem vínculo nenhum com a nossa cidade, não tem vínculo nenhum com as famílias daqui, e simplesmente precisam usar a droga. Então, como que eles vão fazer? Eles vão pegar dos moradores locais. A gente pode fazer até uma referência da rodoviária, a rodoviária nova de São José. Ali, à noite de madrugada, está um terror muitas vezes. Mesmo com as câmeras de segurança, não sei se você se recorda, ou o cidadão que está em casa assistindo, teve um crime no mês 5 na rodoviária, oriundos de pessoas que eram de São Paulo. Então, dois moradores de rua, usuários de drogas, espancaram um outro, mataram essa pessoa e simplesmente um fugiu e o outro a polícia pegou. Então, a gente pensa, como que ali na região do Jardim Paulista e região central, Monte Castelo, uma pessoa que mora naqueles prédios, ou nas casas na região, vai no Piratininga, vai no supermercado Sonda, ou na própria rodoviária, chega de uma viagem, ou tem um parente que chega, como que sai 8, 9 horas da noite ali e vai caminhando pela rua? Mesmo tendo câmeras, eles não respeitam. Um dos meus trabalhos é motorista executivo, tenho amigos motoristas, muitos taxistas ali já foram ameaçados, e outros motoristas, quando param ali, ameaçados, hostilizados, vêm pedir esmola, às vezes com pedra na mão, saindo da rodoviária. Quantas vezes já fui pegar passageiro de madrugada, e a pessoa estava ali, nossa, eu ia te encontrar ali na rua, nem vou ficar aqui perto do táxi, porque estão me olhando estranho. E essa proporção está tão grande, e a prefeitura trouxe para cá um problema que era da capital. Porém, nós não temos a capacidade de resolver um problema da capital se não existe uma lei federal que obriga a internação. Tá. Neste caso, a gente vai linkando. Aí na rua Luiz Jacinto, ali no centro, estavam se formando numa casa, num ambiente abandonado, um grande grupo. Esse grande grupo fica até mais próximo de onde ele consegue os produtos, e depois ele vai fazendo pequenos furtos, em algumas ruas parando em semáforos com pedras na mão, ou socos mesmo, carro de mulher com câmera dentro. É uma pessoa que não quis se identificar, me mostrou, veio pedir dinheiro, no momento ela não tinha, mas ela disse, eu vou no mercado, o troco eu trago. Tocaram o vidro dela, e assim vai ficando. Então, a segurança de uma forma que está ficando um caos no centro de São José, não por causa de a cidade que está aumentando a criminalidade, o desemprego, não é isso, e sim por um problema trazido de fora para cá, e os moradores não aguentam mais. Então, de várias pautas que eu vou defender, este é uma da principal impulsionador que me fez me disponibilizar aqui em São José. Ô, Rodrigo, eu tenho. Já vamos para uma polêmica aí, né, do negócio que você colocou, né? Internação compulsória. Eu, né, sinceramente, de todos os especialistas, de gente que entende dessa questão, tem gente que falam que internação compulsória é o fracasso, porque não adianta em nada, né, para o cidadão se recuperar, né, do problema das drogas, né, do vício. Eu queria saber, né, da onde que você tirou que é preciso reivindicar a internação compulsória para essas pessoas, né? Você consultou algum especialista na área, né?
se consultou quem é o especialista, se você conversou com gente, né, né, em relação a esse ponto ou não? Boa pergunta até para o entendimento aqui ficar mais claro. Bom, sim, eu consultei já especialistas na área da saúde que estudam o comportamento do entorpecente dentro da pessoa. E a internação compulsória, naturalmente, ela não é o mais indicado, porque você está obrigando alguém a fazer algo que não quer, e no momento que ela não tiver ali a droga e tiver naquele momento de abstinências, muitas vezes ela não vai se aceitar naquele momento e vai ficar violenta. Mas no caso de São José, como eu quis dizer, São José trazer para ajudar as pessoas é nobre, mas nem todos querem ajuda. Então, se eu não estou resolvendo o problema da cidade, como eu vou trazer os de fora? Trazendo os de fora, muitas vezes eles não queriam, às vezes aceitaram na hora e chego aqui, como faço o trabalho com os moradores de rua através da igreja, a gente conversa com alguns que já se recuperaram e com outros que tem hora que tem recaídas, e dizem, eu não queria vir, mas eu aceitei para um desafio novo, uma aventura, para tentar mudar de vida. Outros não, outros vieram obrigados no momento de emoção. Então, se eles estão aqui, estão causando um caos na região, não tem como a gente colocar eles dentro de casa porque eles não querem. Não tem como levar para a clínica porque eles não querem. Como que nós vamos fazer? Não tem como fazer internação compulsória, porque a legislação não permite e não é o mais adequado. Então, nesse quesito que eu estou querendo dizer, a cidade não pode fazer isso. Então, como que a gente vai trazer esse problema de lá e instalar ele aqui? Sendo que nem em São Paulo, há anos, ninguém consegue resolver. Esse problema não pode ser assumido por São José, não só por São José, cidades vizinhas. Então, em um resumo, o que eu tenho de entendimento, conversando com médicos, não digo que são, vamos dizer, profissionais exclusivos dessa área, mas dos que eu já conversei, até das clínicas de recuperação, eles entendem que a compulsória não é possível. Não, é uma coisa que gera muita dor de cabeça ali, muito sofrimento para a pessoa. Então, ao invés de ter uma recuperação, pode gerar uma revolta maior. Porém, não é problema de São José, é um problema de São Paulo. Só que a gente não tem que ficar apontando culpados. A gente tem que dar um jeito de resolver. E como que é a resolução nesse problema? Ou eles seguem a leis para ficar nessa cidade, como eu, como você, como todo mundo que está em casa, ou simplesmente a gente precisa devolvê-los para o local de origem. O que não pode aceitar eles se instalando em ambientes abandonados da nossa cidade, nos pontos de ônibus, dentro dos comércios, e simplesmente causando algazarras diárias. Então, não sei se ficou claro dessa forma, este é uma defesa. Se não tem como a gente resolver com os da cidade, como que a gente vai trazer os de fora? Certo. E o que você propõe, né, então, para esse ponto, na parte social e na parte, né, de tratamento? Porque, para além disso, você propõe alguma política pública, né, para que essa pessoa possa, né, se recuperar, né, fazer o tratamento aqui em São José? Porque assim, sinceramente, eu acho que esse debate né, higienista, né, porque a prefeitura de São Paulo, né, o governador joga o problema para cá porque não quer ver o problema lá, né? Aí cria um certo atrito, né, com aqui de São José, né? Jogar de volta para São Paulo é a solução? Não sei, acho que não, né? A gente tomaria uma postura higienista também, mas a pergunta que eu faço é: você tem projetos na área social para poder recuperar esse indivíduo? Bom, aí eu entendo que na área social, sim, dos projetos que eu tenho até através da ONG, a gente precisa ter capacitação das casas de recuperação, com apoio financeiro, e casas de recuperação que tenham estágios diferenciados. Então, a gente, por exemplo, uma pessoa que está sendo internada por uso de outros entorpecentes, que não seja o crack, por exemplo, quando ele está no momento de abstinência,
aí a reação dele é muito diferente de quem está usando o crack. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cocaína. A pessoa pediu ajuda, vamos levar para a casa de recuperação. Ela estando na casa de recuperação, ela sofre com abstinência, mas ela ainda tem um certo controle de si. Agora, o crack, ele é um problema mais crítico. E são pessoas, eu entendo que são pessoas. A gente tem que ter amor pelas vidas antes de tudo. Porém, hoje, a gente não pode deixar eles na rua. Então, um plano que teria que ter um plano municipal muito estruturado, que é, primeiramente, fazer uma fiscalização nas ONGs e verificar quais os pontos, ou dentro das casas de recuperação, quais os pontos que eles vão precisar para tratar esse tipo de anomalia, vamos dizer assim, o crack. Hoje, as casas de recuperações que nós temos, das que eu conheço, elas até conseguem tratar essas pessoas, mas elas não conseguem quando as pessoas não querem. Então, não tem um argumento muito fácil de fazer, até porque elas não têm recursos suficientes, com medicação se precisar, mas como também não tem como misturar com os outros para gerar uma socialização, porque a pessoa que ela veio do crack muito pesada, ou ela tem problema de uma tristeza profunda, ou ela é extremamente violenta. Então, antes de mais nada, se a gente não for devolver para São Paulo, que é o extremo, a gente precisa entender, não pode também deixar na rua fazendo crime. Então, cadastra as pessoas, conversa com elas, você fugiu do abrigo, você está aqui desde quando? Vamos para o abrigo, vamos para isso, vamos para a clínica de... Não, eu não quero ajuda, eu não quero ser recuperado e eu quero ficar na rua. Aí, nesse caso, a pessoa tem o livre-arbítrio. Como que com o livre-arbítrio dela que a gente tem que fazer? Aí não é política pública só que vai resolver. Ela não quer, ela não aceita e se levar para lá obrigada não pode. Nesse caso, sugestão, levar de volta para a cidade dela. Coisa que a prefeitura atual já faz com os moradores de rua através do trabalho de apoio social. Isso eu já vejo que acontece. Mas a pessoa, os cracolandianos, aí a situação está bem diferente. E como que isso seria feito? Né? Força a pessoa para ir embora? O que o apoio social já faz? Não, tô falando, você vai forçar a pessoa a ir embora, né? Ou fazer a força, no uso da força? Não, vai ser um convite, deixar claro para ela, porque eu não tenho poder de polícia, mas eu gostaria que tivesse uma fiscalização maior. Chegar na pessoa, prefeitura, deixar cadastrada a pessoa e oferecer para ela, você tem a condição, você não quer ajuda, você não quer a clínica, mas só que você não pode ficar cometendo crimes aqui. Então, você gostaria de voltar para sua casa, para sua terra? Como acontece com outras pessoas, moradores de ruas, que por algum motivo vieram para cá e aceitam a volta. Não tem como obrigar. Aí a gente não está numa ditadura, e é o livre-arbítrio. Porém, não é só combatendo, olhando para o problema que a gente vai responder. Aí que você chegou numa peça-chave. A gente precisa, a inteligência e segurança, automação. São José é referência que ganha prêmios de inteligência e segurança. Funciona na Zona Oeste. Mas a gente não vê isso, por exemplo, com frequência nos extremos da Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, e agora estou falando da região central. Tem um caso, por exemplo, na região central, que tem uma câmera do CSI bem em cima de um ponto de ônibus. Essa câmera não pegou, por exemplo, atividades sexuais de moradores ali, de noite. E também pegando bolsa de mulheres, xingando mulheres que estavam passando, e aí as pessoas ali se uniram para fazer boletim de ocorrência, para ligar na prefeitura, conseguiram, a prefeitura até veio e tal. O que foi feito? Tirou o banco do ponto de ônibus. O ponto de ônibus só está a cobertura, não tem o banco. Aí a pergunta é só isso que resolve? Não é. Então, eu sugiro, e vou lutar por isso, mini distritos policiais, né, nas regiões que tiver mais incidência disso, principalmente perto da rodoviária, principalmente ali perto da Vila Maria, com o centro. Essas regiões precisam. E a polícia militar não é função da cidade, mas ela pode palpitar, a gente pode sentar para conversar. Agora, a Guarda Civil, dá para fazer, sim, um ponto de apoio ali. Então, eu entendo que dessa forma, preventivo não vai precisar atacar pessoas, até porque a ocasião faz o ladrão. Se ele vê que está fácil ou que não tem fiscalização, é ali que ele vai se instalar. E já basta
uma senhora de um comércio, que ela não quis se identificar, até usaria ela como exemplo, e ela foi assaltada por causa de R$ 5, por 2 que estavam querendo para comprar droga, espancaram ela. Espancaram pesado. E ela, simplesmente por causa de R$ 5. E muitas dessas estatísticas não entram na polícia. Por quê? Aí entra o outro plano público que a gente precisa fazer. Eu, como vereador, pelo menos, teria uma equipe que eu já faço isso naturalmente. Mas para incentivar as pessoas, se tiver o problema, façam um boletim de ocorrência. Tem que fazer, porque sem essa estatística, a polícia militar não tem bola de cristal. Ela não pode fazer uma ronda ali sem ter as estatísticas prontas, os boletins de ocorrência como referência. Então, antes de chegar nas pessoas, muito mais é usar o que São José tem. São José tem dinheiro? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem possibilidade de câmeras? Tem. Então, vamos fazer elas funcionarem. E aonde já tem, por que não está pegando? Porque o sistema do CSI é um sistema muito promissor, mas se não está pegando, tem que entender o porquê que aquela região não está pegando. Agora, a pergunta que eu te faço, não vemos na Zona Oeste, Aquários e Urbanova, esse tipo de situação. Por que será? O joséense percebe. Ele anda nas ruas. Certo. E o Rodrigo, avançando um pouco mais o assunto, né? Acho que a gente se conheceu, né, numa postagem que eu fiz aí de um bairro irregular, né, que tá lutando aí pela regularização fundiária, que é o bairro do Capão Grosso. Como que você vê essa precarização, né, dos bairros, né, que estão em situação irregular em São José? Excelente pergunta, justamente nessa parte que eu dei o exemplo da Zona Oeste. São José, ela ganha prêmios, ela é uma cidade bonita, rica. Quem vem de fora fala, nossa, como São José é bom. E eu, como joseense, eu acho lindo também. Mas a gente tem que lembrar que essa riqueza não está chegando nos extremos. Então, aquela postagem que você fez, por sinal, aquela indignação de quem gravou, aquilo lá é uma forma que eu fico indignado também. Porque, poxa, por que nem uma calçada tem naquele vídeo? É simplesmente uma pista, não tem uma placa avisando que tem uma curva fechada, não tem uma faixa, o rapaz tem razão no que ele que gravou. E por que não tem? Dinheiro tem. Será que é porque não tem vereadores que lutam pelaquela região? Porque às vezes a gente entende que o poder legislativo, muitos deles estão focados, não é na cidade, está focado no bairro. Eu só vou cuidar do meu grupo e ponto. E a gente não pode pensar dessa forma. Então, ali naquela região, gostaria de conhecer com mais detalhes, deixaria, se eu sou vereador, o gabinete aberto para conversar com essas pessoas, mas bem antes disso eu posso ir lá, se aquela pessoa que gravou o vídeo quiser um diálogo, por exemplo, pode entrar em contato com você, e eu vou até lá fazer uma visita para eu entender melhor, mas, por exemplo, lá no Santa Cecília, ele tem várias pessoas que trabalham ali numa rua, que é uma avenida chamada Maria, uma rua Maria, mas tem conhecido como Rua 2. Só para você ter uma noção. As calçadas não são todas que tem. Tem um lugar grande que não tem iluminação à noite. Tenho até vídeos também lá. Por que não tem? Segundo os moradores, os locais, não tem porque roubaram os fios. Então, trocaram e roubaram de novo. Aí volta a pergunta. Se roubam os fios, coloca uma câmera do CSI lá, e hoje não tem. E aí, naturalmente, vai evitar, pelo menos naquela parte. Então, ali, muita gente é prejudicada, pessoas que trabalham até à noite e têm que andar a pé para suas casas, por causa que não tem iluminação e é perigoso. E em muitos lugares não tem nem calçada, como aquela rua, então, se for à noite de carro lá, é um breu. E para pegar ônibus de manhã, como que eles fazem? Só tem um ônibus, se eu não me engano, 6h40 da manhã, depois 12h40 e depois 18h40 da noite. Então aí a gente pergunta, como que São José, nessas pontas, consegue sobreviver com uma facilidade? Aí a gente vê o poder, regularizamos o Santa Lúcia, olha, agora fizemos, mas poxa, regularizar é mais que obrigação, aquelas pessoas estão lá há tanto tempo, agora cadê a gente pensar em UPAs, em regiões mais afastadas? A gente tem que ter, no mínimo, um transporte decente, porque as pessoas dos extremos é as que levam o trabalho para os centros, é elas que muitas vezes vão lá fazer
são os trabalhadores do comércio, do shopping, das casas, das empresas, das fábricas, elas precisam de infraestrutura no bairro deles, e não tem. Então, hoje ali, na minha região, a região central, o problema é segurança. Mas e os outros bairros? São 4 anos de governo, será que não dá para ouvir essas pessoas lá? Ah, não tive nenhum voto lá, por isso eu não vou. Poxa, a gente quem está lá tem que ter a honra, que é o vereador da cidade de São José dos Campos, e não do bairro A, B ou C. Se eu vencer, eu não vou ser o vereador da Vila Maria, região central, do Jardim Oswaldo Cruz, não. Nem do São Benedito, que seja. Eu vou tentar chegar até essas pessoas e dar respaldo para elas. E respaldo não é esmola, respaldo não é um dinheirinho, respaldo é infraestrutura, é cobrar o executivo. Vamos conversar aqui, essa região, como aquele vídeo, não tem segurança nenhuma. Como que a gente faz naquela região? Vamos ter que levar lá o básico, pintura de faixa na rua, semáforo, quebra-mola, asfalto bom, o básico, não tem. E aí a gente vê, São José se vende como cidade tecnológica, mas quando a gente vai para os centros, Santa Cecília 2, aí eu vejo lá, por exemplo, ruas que não entra carro porque está com valetas. Aí você vai observar extremos da Zona Norte, a gente vai lá para o Bairrinho, a gente pode ir também para o Majestic. São lugares que eu vejo assim, uma São José é Zona Oeste, outra São José é região central e medianos, e outra São José são os extremos. Até quando isso? Então, eu entendo, precisa sim políticas públicas para essas regiões, e com muita ajuda dos moradores. O vereador não pode ficar só dentro do gabinete. Então, para entender o problema da região, é escutar as pessoas. Guilherme, você tem experiência de empresa privada, de liderança de equipes de pessoas, há mais de 13 anos. E na empresa privada, a gente faz o quê para conseguir resultados? Vamos os resultados através das pessoas, sempre. Mas precisa entender o negócio, entender o que está acontecendo para o cliente contratante e fazer planos de ação. Então, na empresa, a gente faz indicadores de desempenho, que é os KPIs, a gente estuda a causa, a gente vê a causa raiz do problema, a gente prepara a solução. E escutando o chão da fábrica. Quando eu liderava pessoas, eu escutava todos, aquele que está lá na ponta, fazendo o trabalho inicial. A tia da limpeza também era uma pessoa a ser escutada para ver como que ela está vendo o ambiente, o pessoal do café, e ainda que eu fosse um diretor da empresa, tem que conversar com todos. Só que no mundo privado, a gente faz isso por obrigação, porque a gente sabe que sem isso não dá resultados, tem metas para bater, e porque a gente está ali para receber também os salários e as remunerações variáveis que vêm na sequência. No poder público deveria ser o mesmo. Não tem como eu falar, por exemplo, do problema lá do Capão, se eu não fui lá conversar com as pessoas. Então, eu posso falar o que eu vi no vídeo, mas se eu estou vereador e quero dar mais soluções, eu tenho que ir lá conversar com eles e entender o que eles estão precisando. Só o vídeo já foi uma coisa, imagine quantas outras, porque é o que eu vejo nos bairros extremos que eu já fui. Perfeito, Rodrigo. E sobre, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa precariedade, né, nesses bairros, a gente tem muita obra em São José dos Campos, muita obra inútil, né? É muita obra que não tem utilidade nenhuma. Por exemplo, eu sou, né, do Urbanova, né? Você tinha citado, né? E indo para o Urbanova, né? Passando aí perto do Market Day, né? MOP, os caras tinha uma linha reta que poderia ter mantido, os caras fizeram uma curva. Por que tanta obra inútil em São José, Rodrigo? Como que a gente resolve isso? A gente tem que ver que uma coisa que é padrão, né, de políticos antigos é as obras eleitoreiras. Então, muitas obras acontecem agora, porque é ano de eleição. E muitas obras vão ficar postergadas para a eleição daqui 2 anos. Isso aí é padrão. Mas a gente vê um gasto muito alto do poder público, um gasto muito alto com essas obras, inclusive aquela ponte que todo mundo passa por baixo apenas, aí nessa região mesmo, na entrada do Aquários ali,
que as obras começam valendo 40 milhões, e quando vê, vai para 60 milhões, 100 bilhões, e assim vai indo. Só que essas obras não são eficientes para toda a população, ou no mínimo a população daquela região, como exemplo essa ponte. E aí nessas outras obras que começam e não terminam. Então como que eu vejo hoje uma maquiagem? Asfalto novinho nas principais regiões, nas regiões centrais, bonito. Então quem, por exemplo, visita a cidade, ou quem só faz o trajeto casa-centro, centro-casa, ou essas regiões, é sempre ver um asfalto bonito, semáforos funcionando e obras eventuais acontecendo. Mas e as obras que precisam ser feitas, que às vezes não precisa gastar metade do valor dessas obras faraônicas nos extremos? Nós não vemos. Então, como eu vejo tudo isso? Eu vejo tudo isso como uma falta de planejamento total. Agora a pergunta é, por quê? Por que as obras atrasam, superfaturam? Por quê? A gente precisa investigar. E hoje o que eu vejo, por exemplo, dentro da Câmara atual, tudo engavetado. A gente enxerga lá, alguém quer só pedir explicação através do Ministério Público, aí vai vota, já chegou ao extremo agora perto da eleição, nos últimos tempos, que está 10-10. Aí vai para o presidente da Câmara e ele engaveta. Então a gente fica sem saber. Como que a gente vai saber, por exemplo, igual teve o evento Innovation Week, que cidades ganharam prêmios e tem os dados todos públicos, e São José ganhou o prêmio e não tem nada público. Está tudo oculto. Por quê? Essas perguntas no ar a gente não tem como responder de fora. E lá dentro o que a gente vê é engavetamentos. Então a gente precisa fazer uma renovação geral para tirar isso do papel. Muito dinheiro desperdiçado em obras que não serão tão úteis para aquela população, e outras regiões que precisam de obras, não tem. Exemplo do hospital. Vamos fazer aumento do hospital. Aumento do hospital porque está com um monte de atendimento faltando? Ok. Só que não é só isso. A gente tem que entender que as pessoas vão ser consultadas com uma doença e às vezes ela não consegue ser atendida naquele momento, aí manda retornar. Aí ela retorna 4 meses depois. O que era básico, às vezes um remédio, um antibiótico trataria, 4 meses depois já evoluiu para uma doença grave. Aí ela já não vai mais ser atendida só no retorno, ela vai para a internação. Aí superlota e outras pessoas vão ficar dessa forma também. Aí a gente tem um outro grave, demora para ter uma consulta, consegue a consulta, aí o médico pede um exame, demora para ter o exame. Aí quando chega no exame, consegui fazer o exame, vou retornar para mostrar o exame. Não conseguem retornos. Várias pessoas reclamando que estão com os exames vencidos e não conseguem ser atendidas porque o retorno venceu. Olha uma bola de neve que acontece, que não é só aumentar o hospital. Aí tem um contraponto que diz, mas é porque são atendidas mais tantas mil pessoas de outras cidades. Concordo, tem gente que vem de outra cidade mesmo. Isso é normal, em toda cidade grande. São José é referência da região. Mas se eu não estou preparado com o meu time dentro, fazendo um investimento decente, tanto na parte médica, tanto na parte de enfermagem, tanto na parte de UBS, tanto na parte de postinho, primeiro atendimento a gente já não pode sair para emergência logo de cara. Em alguns bairros funcionam, mas às vezes não dão conta, já tem que transferir diretamente. Eu tive um parente que, por exemplo, ele faleceu, infelizmente, não tem um ano isso, ele teve um infarto dentro de um comércio, ele foi levado para o UPA se eu não me engano, do Putim. Nessa que ele ficou no UPA, ele precisava ser transferido para a vila, porque era emergencial, só que não tinha vaga. Então, ele ficou entre o UPA e o Hospital da Vila um dia. Porém, antes dele chegar no UPA, o UPA também não estava esperando porque estava lotado. Ele ficou dentro da ambulância. Ele foi reanimado várias vezes pelos médicos dentro da ambulância. Então, aí a gente vê obras faraônicas sendo feitas sem discriminação. Muitas vezes a gente vê na prática que não são habituais. E quando alguém pede uma explicação pelo poder público, são engavetados. Então, não posso afirmar, nem garantir que está tendo problemas ali no gasto público. Isso não. Mas também não posso afirmar que está certo, porque está tudo oculto. E aí a gente vai fazendo uma bola de neve. Professor com atraso de salário, em pleno século XXI, numa cidade como essa, um dos maiores PIBs do estado.
Como que pode professores que recentemente tiveram atraso de salário? Escolas faltando materiais simples, canetinha, faltando folha sulfite, em algumas escolas distantes faltando quase todo o material básico. Então, aí a gente vê a educação da cidade é 5.0. Não, ela está 5 na nota, no IDEB. Isso é vergonhoso. Só que como que a gente vai cobrar com o ensino melhor se o professor não tem material para trabalhar ou quando ele não tem nem salários? Isso é complicado, mas aí a gente vê, na obra tem, a obra faraônica tem. Quando ela atrasa, subir 20 milhões numa obra, tá natural. Não é assim que funciona. A gente precisa colocar mais transparência, mais detalhes ali no papel, para a gente chegar num denominador comum dessa situação. Então, o que eu entendo? Uma obra errada dessa prejudica todos os outros setores, é uma cadeia. Desenvolvimento sustentável, ele é muito além do que só uma área. Ele tem que melhorar todas as áreas da vida da pessoa. A pessoa precisa ter segurança para ela poder ir trabalhar, ir para a escola, ou fazer seu lazer. Ela precisa ter saúde preventiva. Então, ela tem que ter meios de fazer pedalar, de fazer uma academia ao ar livre, ou ela tem meios de fazer uma caminhada sem ser roubada na sua casa, no seu bairro, e aí ela vai ter uma medida preventiva. Ela ser atendida num postinho, num clínico geral, por exemplo, para manutenção de rotina, só para ver como que estão as coisas. Agora, se a gente não tem segurança, se nós não temos lazer, se nós não temos uma saúde com capacidade, nem é culpa dos médicos, é do contexto. Como que a gente faz? Não é culpa do professor o ensino tá ruim, só falar que é o professor. Como que ele trabalha com salário quando atrasou? Como que ele trabalha, às vezes, com falta de materiais básicos? Então, meio ambiente nem se fala. Se a gente for olhar, tira a árvore para tudo quanto é lado, e não faz um replantio como deveria, como está nos planos da cidade. Então, são situações que a gente precisa urgentemente entender o porquê, mas as obras estão sendo feitas. Entende? Esse tipo de cenário que a gente precisa responder as perguntas, e por isso que eu me coloco à disposição para lá dentro tentar trazer as respostas. Aliás, São José é rica, é um dos maiores PIBs, ela não pode ter esse tipo de problema. Não pode ter bairro que tem ônibus de 6 e 6 horas. Não pode. A linha 342, por exemplo. Ah, mas tem pouca pessoa que usa, por isso que não pode aumentar as linhas. Porém, no Monte Castelo, por exemplo, tem uma linha que, se você ver, se eu não me engano, a 111, se não me falha a memória, que ela é sempre vazia, e ela passa frequentemente. Sem contar também o contrato do transporte, que está sem licitação aí há tanto tempo, agora quer gastar bilhões de reais para fazer renovação, para fazer ônibus elétrico, colocar ônibus elétrico, mas muito caro, a gente está falando na casa de bilhões, sendo que compraria frotas novas com bem menos da metade desse valor. Então, por que eu vou gastar dinheiro nisso se eu posso comprar ônibus novos? Por que eu não coloquei uma licitação do transporte em andamento? Isso está sendo negligenciado. E aí a gente vê, o prefeito ele faz isso, ele pode fazer isso? Bom, se não tiver vereador que fiscaliza o executivo, porque a primeira função do vereador é fiscalizar o executivo. Se ele não fiscaliza o executivo, como que faz? Esse tanto de pedrinha vai deixando a gente com essa visão. Certo. E o Rodrigo, como que você enxerga a questão do banhado daqui de São José dos Campos? Desde o início acompanhando, inclusive acompanho a resistência do banhado também nas redes, e desde o início, inclusive uma senhora lá, ela era uma das atendidas pela minha igreja, a igreja que eu frequento, por sinal, que é o Ministério Evangelístico Casa do Pão, não é minha de pessoa, tá? É de todos, você, convidado, todo mundo. E aí, do nada, a gente vê uma ordem para despejar eles de lá, não tem cabimento. A minha avó, anos atrás, com eu pequenininho, caminhando ali, ela tinha amigas dentro do banhado. Meu avô tinha amigos que plantavam arroz lá dentro, tem famílias lá que estão há mais de 50 anos. Aí simplesmente tira todo mundo, dá 100 mil reais para eles e vamos para lá. Então, sou totalmente contra, porque, poxa, eu acordo na minha casa e aí tem alguém batendo na porta falando, olha, toma um dinheirinho para você mudar de lugar. Não tem cabimento para fazer um parque, uma coisa bonita, e as vidas que estão lá?
Então, se for para tirar eles do centro, com 100 mil reais, 100 mil reais em São José, você não compra nem apartamento. Vamos pensar que tirar próximo e possível, vai ter que comprar no bairro mais longe. E aí, daí tem a confusão, né? Que às vezes tem aqueles que distorcem, sempre fala, temos que tirar o povo do banhado porque eles invadem lá. Não, não é todo mundo que invadiu, não é todo mundo que entrou lá só para ganhar uma casa depois. Isso aí a gente não pode concordar. Então, eu entendo que eles precisam, sim, ser defendidos, já tem a equipe deles também se candidatando, mas eu também estarei à disposição, porque não tem cabimento a gente sair tirando as pessoas das casas delas simplesmente porque a gente acha que tem que fazer um ponto turístico ali. E se for tirar, tenta incluí-las no meio, colocar na região mesmo, ou simplesmente pedir opinião, e não pegando um mandato judicial e mandar sair quebrando tudo lá. Isso daí é totalmente desumano e genocida. É uma coisa, não entra na minha cabeça esse tipo de situação. Certo. E falando na questão do meio ambiente, o Rodrigo, né? Eu acho bastante interessante, né, fazer esse debate, né, justamente porque o Wilson é um grande especialista, né, na área. E como que você vê, né, a relação de São José com o meio ambiente e como que você vê, por exemplo, São José está se preparando devidamente para enfrentar essas mudanças climáticas que a gente já está vendo? Como que você vê as medidas que São José está tomando? Então, São José atualmente, né, ele tem privilégio para começar. Privilégio geográfico, privilégio natural, porque as nossas terras, elas ficam em torno da Serra da Mantiqueira, ela se estende para o Mata Atlântica, Banhado, o Vale do Paraíba do Sul. São Francisco Xavier, por exemplo, é cercado de florestas, bastante altitude. A gente tem vegetação de cerrado, a gente tem Mata Atlântica. Esse tipo de situação já nos coloca no lugar privilegiado. Então, todas as vezes que a gente fala de meio ambiente, nós tínhamos que entender, São José está preparada para ter um plano legal. Porém, hoje, São José está negligenciando. O plano diretor, por exemplo, não sai do papel. O plano diretor está lá, não são executados na gestão atual, 22 parques previstos, se eu não me engano, 22 que eles tinham previstos lá, e mais ou menos metade foi implantado apenas, só 5 consolidados. Então, para a gente falar em meio ambiente, vamos pegar o próprio plano diretor que já tem aí da prefeitura mesmo. Vamos fazer 22 parques inteligentes, usando o ecossistema, vamos pegar um parque da cidade e fazer região de, a gente fazer ali mais arborizações, fazer plano ali de a gente ensinar as pessoas, plano de recuperação, inclusive o Wilson é especialista nisso, e eu apoio totalmente na situação. Muito do que eu sei é por causa que eu aprendi também com o professor. Então, a gente pode, por exemplo, criar parques lineares, conectado com os parques que já existem. A gente faz ali um corredor ecológico. Eles são importantes para a adaptação do clima, por exemplo. Então, o parque linear ajudaria muito nessa questão que a gente está falando do aquecimento que está vindo forte. E no banhado, por exemplo, urbanização do banhado. A gente realizar um estudo, renaturalizar os rios no município, visitas, a gente fazer um plano factível de renaturalizar, propor termo de ajustamento de conduta antecipado do Ministério Público. A gente tem plano de redução de riscos, que é muito mais importante, o PMRRR, se eu não me engano a sigla, se eu estiver errado depois, por favor, vocês me desculpem. A gente tem no documento várias coisas de afastamento de risco. Então, a gente precisa propor e protagonizar a criação de autoridade climática regional. Hoje, em São José, o que nós estamos vendo muito é se falar assim, São José está entre as 10. 10 isso, 10 aquilo, 10 não sei o quê, mas comparando com cidades, às vezes, de outros estados ou até de outros países. E a gente tem uma riqueza regional muito forte. Então, primeiro, tirar esse bando de árvore que estão tirando. Cadê a reposição? Não tem. A gente precisa repor com mais velocidade. Tem o plano diretor, direcionando várias outras ações. Precisa ser cobrado isso, feito.
Regiões que estão com muito calor, foram arrancado árvores e não colocados, fazer um plano de arborização nas ruas, nas avenidas, nos bairros. Ah, mas tinha uma árvore aqui que foi tirada porque ela era do tamanho da Amazônia, então colocamos árvores menores. Mas a gente é comprovado isso, que a árvore ajuda, por exemplo, além de manter um ar mais puro, ela diminui a temperatura do ambiente. Então a gente tem que parar de negligência. O meio ambiente está gritando no mundo inteiro. Nós precisamos entender que São José tem capacidade para fazer um plano melhor. E tem no papel já, só que não está sendo implantado. E a questão das queimadas, né? Como que você enxerga? E se porventura, né, acontecer aqui em São José, qual que é a medida que tem que ser tomada, né? A prevenção de queimadas, ela vai muito por cima de fiscalização, né? Porque existe a legislação que já faz se pegar a pessoa em flagrante, ela vai ter problemas com a justiça, mas nunca pega. Então, quando é criminoso, por exemplo, ou quando é inconsciente, exemplo, passa com o carro fumando e joga ali numa mata que está seca. A pessoa não teve intenção de botar fogo, mas pegou. Então, a gente precisa, nos pontos que são mais críticos, usar a tecnologia. Eu entendo assim, colocar câmeras que possam ali naquela região ir monitorando, e os especialistas da área trabalhar. Hoje, uma coisa que nós não temos, Secretaria do Meio Ambiente. Como que a gente vai falar em meio ambiente se a gente não tem os especialistas da área? Eu apoiaria a criação de uma Secretaria do Meio Ambiente, com o Poder Executivo, claro, porque aí a gente vai ter especialistas prevendo as catástrofes, especialistas sugerindo as ações, especialistas trazendo para nós soluções antes que elas aconteçam. E quando acontecer, aí a forma de neutralizar, estrategicamente falando, os especialistas vão trazer informação. São José tem muita gente boa, São José tem dinheiro, só que precisa de gente com vontade. Então, o meio ambiente, eu sou especialista? Não, mas eu estou na chapa do professor Wilson, que é. Então, naturalmente, eu já peguei um pouco de informação, eu já estudei mais detalhadamente, e como vereador, eu não vou fechar os olhos porque eu não sou do meio ambiente, pelo contrário, eu entendo a importância dele. Então, eu vou fazer de tudo para que sejam implantadas políticas que vão mudar a cidade, positivamente falando. Beleza. E ainda na questão do meio ambiente, o Rodrigo, né? Acho que uma discussão que o Wilson faz bem é a construção da termoelétrica em Caçapava. Como que você vê esse problema? Termoelétrica, o que ela faz? Destrói vida. Então, por que fazer uma termoelétrica nos dias atuais? Para destruir vidas. Nesse caso, só mesmo numa catástrofe, numa situação bem complexa de vida, para eu entender que a solução seria uma termoelétrica. Caso contrário, não apoio. Entendi. E, Rodrigo, eu não sei se você está acompanhando aí a situação dos moradores do CDHU, né, de Santana, Zona Norte de São José, né, do lance aí do gás. Como que você está vendo esse problema? Olha, é complexo, né? Porque pelo que eu entendi, com as informações que eu estava vendo das próprias pessoas e no geral que eu estava lendo, inclusive eles procuraram até a ajuda de um vereador que já está, mas eu não vi respostas até o momento. É uma coisa muito estranha, né? Porque, por exemplo, que da forma que eu vi ali, algumas pessoas estão inadimplentes no pagamento da conta do gás, mas aí corta o gás de todo o prédio. Por quê? Qual a explicação lógica? Se está inadimplente, então faz um plano de religação, conversa com as pessoas, olha, está inadimplente 4 meses, vai ser cortado, ok, mas vamos fazer um plano de pagamento parcelado em 10 vezes. Se você, por exemplo, eu aqui, você aí, ou quem estiver assistindo, tem um vizinho que não paga a luz, vai cortar a luz dele. Não vai cortar a minha porque vai cortar a dele. Agora, imagina cortar do quarteirão inteiro porque 4 pessoas não pagaram a luz. Então, nesse caso, a gente precisa entender mais um detalhe, e se isso estiver acontecendo, já teria que ter sido resolvido. É solução urgente da empresa que toma conta.
saber deles, por que você cortou tudo? Aí dizem alguns pontos que eles têm receio de entrar no lugar para cortar. Então, peça ajuda do poder público, peça ajuda da polícia militar, mas não pode simplesmente prejudicar todas as famílias, assim como quando foram tirar o pessoal do banhado em pleno Natal, fizeram a pessoa acorda feliz para dar um abraço no outro, e quando vê, tem algum caos. E a gente não vê esses caos acontecendo nas regiões centrais, a gente não vê acontecendo em outras zonas. É isso que a gente tem que ver. Por que São José tem 3 caras? Uma cara muito nobre, uma cara normal e uma cara muito excluída. Não pode. Então, eu sou pessoal do CDHU aí, se for essa causa também, estou com vocês. Contem comigo. Certo. Ô, Rodrigo, uma coisa que eu tenho percebido nas eleições e que tem me incomodado um pouco, né, é a postura de alguns candidatos que têm o praxe, né, de encher de banners, né, a cidade, né, inclusive deixando a visão feia, mas ao mesmo tempo não tem ninguém para entregar um panfleto para poder debater as ideias, né, com a pessoa que está passando, né? Isso acho que isso despolitiza, né, as eleições e deixa, né, São José visivelmente mais feia. Eu queria saber de você como que você e o PDT vê esse tipo de coisa na cidade, porque tá demais, tem vereador que enche um lugar de 100 banners, né, na cidade, né, e acho que isso está prejudicando bastante o debate, né, político, né. Exato. Bom, o PDT ele tem uma visão bem clara sobre isso, que a gente, a princípio, nem papéis ou banners iriam ter. Ia ficar só mesmo nas folhas, que a gente tem aqui uma coisa muito legal que você já deve ter visto, que o Wilson, ele faz a campanha dele com uma folha que já caiu da árvore, ele carimba e entrega para as pessoas e faz a campanha. E se a pessoa, por um sinal, jogar fora, a folha faz parte da natureza. E, naturalmente, santinhos, a gente tentou fazer o mínimo. Então, eu tenho santinho, o partido tem santinho, mas a gente não tem tantos wind banners ou faixas assim. Mas uma coisa que é muito séria, como você disse, pessoas estão lotando, às vezes, uma avenida ou uma rua e não tem ninguém olhando. Isso é contra a regra. Mas ninguém bate de frente com a regra. E queria até contar uma coisa aqui para você que está assistindo em casa. Vereador em São José, ele pode gastar mais de R$200 mil de campanha, esses dados estão públicos no TSE. Todo candidato, o partido é permitido que ele gaste isso. Está lá no TSE, você pode ver. Os partidos grandes, ou então pessoas que já são candidatos, eles vão gastando tudo isso aí e vão colocando na cidade todo tipo de situação. Um monte de banner, um monte de faixa e um monte de pessoas trabalhando. Então, o que eu peço para vocês é olhem com cuidado, olhem com carinho. Muitas vezes das pessoas que estão ali, não é porque eles estão fortes, e sim porque eles têm recurso financeiro absurdo para fazer uma campanha. Eu, deste valor, e o partido atual, nós que estamos candidatos, nós não temos nem 5% desse valor. E para fazer campanha, então a gente tem que fazer um pouco de material, e quando contratar pessoas, eu vou dar prioridade, já estou dando, para me ajudar, às vezes, para fazer uma panfletagem, uma abordagem, pessoas que estão desempregadas. Isso é uma forma que eu penso, pessoas que eu vou procurando dentro dos conhecidos, quem está desempregado. Mas, mesmo que a gente tivesse tudo isso de dinheiro, enfeitar a cidade inteira e sem ninguém estar olhando, é contra a regra. Isso está dentro da regra, dentro da lei eleitoral. Então, se a gente constar, pode colocar um banner, pode colocar uma faixa, pode, mas não pode deixar ela sozinha. Aí, além de deixar sozinha, ainda coloca um monte. Aí é bom você entrar num detalhe. Idosos, coraçãozinho para vocês. Eu que amo os idosos também, tive os trabalhos de academia ao ar livre, através da minha tia, todos os amigos dele, pessoal do Granja. Um beijo para vocês, meninas.
e meninos também. E todos os idosos da cidade. Eles, às vezes, têm wind banners, que a gente já flagrou, eles mesmos, em cima da rampa de atravessar para a faixa. Nossa. Então, nem isso estão se olhando. E aí os idosos ficam sendo prejudicados. Então, idosos, aproveitando o gancho, são outra coisa. Idosos precisam de academia ao ar livre porque eles gostam, precisam de passeios porque eles gostam, precisam de segurança porque eles não têm muitas vezes ali, eles querem sair, eles não vão ficar preocupados em olhar quem está atravessando a rua, quem não está. Então, a gente precisa manter uma cidade segura para eles também e mexer com muita infraestrutura, transporte decente, que eles consigam subir no ônibus natural, que eles consigam sentar, que tenha um ponto de ônibus com sombra, porque a gente não pode ignorar os idosos. O Brasil, daqui a alguns anos, vai ter mais idosos do que jovens. Eu, você, nós somos os futuros idosos. Então, a gente tem que pensar numa política para eles desde agora, porque eles são nós daqui a um tempo. Então, a gente tem que ver São José com um olhar diferente. Ver São José que tem dinheiro? Tem. A gente não está falando de uma cidade pobre, lá do sertão, que não tem uma indústria para abastecer. Tem que trazer emprego? Tem, porque a gente precisa manter a classe econômica ativa. Mas a gente não pode sair indiscriminadamente não conseguindo fazer as coisas. E além dos idosos, gostaria de deixar um cenário também que vai muito nessas coisas do banner e de outras coisas. Os PCDs. PCDs é outra causa também que eu luto muito, participo do Conselho Municipal, foi na reunião do mês passado e esse mês, por exemplo, cresci no meio de PCDs, na multinacional que eu trabalhei por muitos anos, eu fazia parte do Aliados PCDs, que inclusive era reconhecido pela ONU, e nós vemos em São José dos Campos hoje um cadeirante, ou um PCD, ele quer pegar um ônibus, o ônibus não funciona a rampa, ou está lotado, não cabe 2 cadeirantes no ônibus. O ônibus não sai da garagem se tiver uma lâmpada queimada, mas ele sai da garagem se a rampa não estiver funcionando porque tem a bomba manual a ar, se não funcionar o elétrico. Ou os ônibus extremamente lotados de alguma linha. E aí, além disso, tem o transporte adaptado, que é aquele que ele liga no 56 e ele pede para o transporte. Foi cortado, esses tempos atrás, de um monte. Foi cortado por causa que só poderia ser para situações específicas de saúde, por exemplo. Mas só que o PCD, ele tem a saúde mental também, e quando se ele está na física, ele pode, mas ele não pode ir no teatro, ele não pode ir no cinema, se o ônibus muitas vezes não funciona, ou é um local mais afastado, está proibido, mas não era. Por que bloquearam? Por que vai mexer vou fazer uma economia de gastos ali, em pessoas que precisam? Calçadas que não tem a indicação para os deficientes visuais, por exemplo, não tem lá a linha, não tem as bolinhas que mostram quando ali tem um degrau, em muitos lugares ainda não tem, e aí coloca os banners, igual um colega, ele estava indo de cadeira de roda, colocaram lixeira de um prédio na frente, ele não conseguia passar, alguém na rua tirou a lixeira do prédio, que vergonha do prédio até. Aí mais para frente tinha banners, o outro que eu conheço tinha banners no meio da rampa, não conseguia passar. Então, aí a gente vê os problemas da cidade e agora os problemas eleitorais acontecendo. E isso é triste porque a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar no idoso, que é o futuro de todos nós, a gente tem que pensar no PCD, porque a pessoa que nasce com deficiência, ou que ela adquiriu ao longo da vida, não é opcional, ela tem aquilo porque está com ela tem que conviver com aquilo, então a gente tem que entender, eles são pessoas como nós, e aí fazer políticas, governo, sem ouvir eles no conselho, no último conselho, todos os candidatos foram chamados a prefeito para receber a proposta. Só o Wilson foi. Então, qualquer plano de lei que vai fazer, como para os autistas, o PEI, as mães estão sem apoio do PEI, não está tendo sinergia entre as áreas, então também as mães de autistas precisam de ajuda. Muitas vezes são tratados os autistas como não tem doença. Não dá, como eles mesmos dizem, nada de nós sem nós. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Rodrigo. Gostei aqui do nosso papo e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Obrigado a toda a equipe Mesa de Debates, Imprensa Independente. Obrigado a você que assistiu aqui até o final.
Desculpe se alguma coisa você não concorda, mas eu sou aberto a ideias plurais. São José, nós estamos a poucos dias de uma eleição. Eu peço que vocês olhem com carinho, por favor. Eu sou o Rodrigo Moreno, meu número é 12340. Assim como eu já disse no meio da conversa, eu irei trabalhar pensando como eu era gestão dentro de uma empresa. Não estou entrando lá pelo salário para fazer a minha vida, claro que não. Eu vou querer gestionar assessores, gestionar as equipes e fiscalizar o executivo, que é o papel do vereador, criar projetos de leis, apoiar projetos de lei dos outros vereadores, porque sozinho a gente não faz nada, mas eu vou querer fazer como uma forma coerente, que dê voz para você lá do Capão, você do Santa Cecília, do Santa Lúcia, do Majestic, Bom Retiro, do Dom Pedro, do Alto do Vila Paiva, você do Campos Alemães, você do Banhado, você de todas as regiões. Então, o que eu aprendi no mundo privado, que a gente tem que encontrar as causas raiz para solucionar o problema, considerando a todos, eu quero fazer também no poder público. Eu estou aqui à disposição para conversar com todas as pessoas de todas as regiões, não é fácil e preciso da sua força. Entre no meu Instagram e lá estou colocando as propostas, Rodrigo Moreno, SJC.12340. Rodrigo Moreno, SJC.12340. Lá vai ser o principal canal de postagem de propostas, tá bom? Estou com o professor Wilson Prefeito, wilsoncabral.info é o site dele, e lá você já tem todos os planos de governo, já estão postados lá. O Wilson concorda com muitas das coisas que eu falei aqui, e quer ver uma cidade melhor para todos também, como eu. Então, São José, que Deus abençoe vocês de coração, torço para que tudo dê certo, e se eu tiver a oportunidade de ser eleito, serei eleito com vocês. Muito obrigado. 12340. É Rodrigo Moreno que eu quero. 12340. Compartilhe com todos. Um beijo. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Rodrigo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Título do Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas, conforme eu já falei aqui. Nosso Mesa de Debate, estamos aí na cobertura das eleições, entrevistando aí os candidatos, seja de São José dos Campos, mas também aí dos outros cantos do Brasil. Então, quem puder aí compartilhar os vídeos, curtir, comentar, né, ou falar se concorda ou não. E também temos as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Quem puder, contribua com o nosso Pix. O Pix, né? Lembrando isso aqui que é o Pix do Mesa de Debates, não tem relação aí com nenhuma candidatura. 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui!